Bom dia, um lindo dia. Quinta-feira, dia 13 de abril, e a gente continuando aqui com as mini lives integrativas. Hoje é dia de com alma, calma. A gente trabalha aqui às quintas-feiras a parte do nosso corpo mais sutil, o corpo energético. E para a gente conseguir trabalhar bem o corpo sutil, o corpo energético, hidratar é bom demais. Pra gente trabalhar esse corpo sutil, esse corpo energético. Eu sempre trago aqui na mini live com alma algumas angústias, algumas maneiras da gente olhar pro tema que a gente tá trabalhando na semana, também acolhendo esses pontos. Nossa, Pamela, mas a gente vai trabalhar o corpo sutil e por que a gente traz angústias? As angústias, os medos, as ansiedades, eles não são coisas mais terrenas? Sim, são. Mas se a gente não trabalha, e tem tudo a ver com o tema que a gente está trabalhando essa semana, o abraçar as sombras. Se a gente não trabalha esses medos, essas ansiedades, essas angústias, se a gente não olha para a escuridão, vamos dizer aqui, né, de dentro da terra, até de dentro da nossa alma, porque em alguns momentos a gente precisa de passar. Bom dia, Jéssica, um lindo dia. A gente, quando tá nesse processo de autoconhecimento, também passar pela escuridão. Tem um processo que eles chamam de... Ai, fugiu o nome. Não é o lado escuro da alma. É um momento de provação. É um momento de bastante escuridão. Que a gente começa a acessar coisas mais profundas, coisas mais intensas. Então é muito importante a gente estar, lindo dia, conectado também. Primeiro olhar para essas sombras, para essas angústias, para esses medos e acolher, para daí a gente conseguir ir para o sutil. Porque daí a gente vai para o sutil não de uma forma como uma fuga. Vou meditar porque só meditação me acalma neste mundo, né? Eu vou meditar porque as outras pessoas não me entendem. Só Deus me entende, só o espiritual me entende. E bom dia, Rosa. A gente pode utilizar esses processos como fuga do nosso ser, se a gente não olha também para essas angústias. Então, por isso que toda quinta-feira a gente já vai trabalhando nos outros dias também a parte sombria, né? A parte da energia, mas também a gente acessa com uma base, com uma sustentabilidade melhor. Bom dia, lindo dia, a energia Yang, que daí sim a gente ir para esse sutil, a gente ir para esse sol, para essa energia mais luminosa, mas indo como uma base que tenha realmente estrutura, né? Diferente da gente estar indo em direção das coisas porque está fugindo de nós mesmos, fugindo, né, do que não é luminoso. E quando a gente abraça essas sombras, quando a gente aceita, a gente passa a aceitar se integrar mais completamente, porque elas fazem parte também da nossa história, da nossa vida. Não é tudo que somos. Se a gente fica fugindo das sombras, a gente tem a tendência a ter aquela sensação de... Nossa, hoje as palavras estão fugindo um pouquinho. Aquela sensação de impostor. Porque realmente é como se a gente estivesse tendo que esconder, né, das pessoas. Eu não sinto mau humor, eu não sinto tristeza, eu não sinto medo. Isso é coisa das pessoas menos avançadas. E não é sobre isso. Porque pessoas integradas, elas... Eu gosto muito de uma frase do Gandhi, que um dia ele estava conversando com o neto dele, isso tem até no livro, do neto contando, né, sobre como foi a convivência com o avô. E daí o Gandhi, lá na Índia, né, que fez todo aquele movimento de paz, movimento de independência da Índia pacificamente, e o neto dele falou assim: nossa, avô, eu queria ser igual você, eu não queria sentir raiva.
Daí o Gandhi virou e ele falou, mas Neto, eu sinto raiva o tempo todo. Daí o Neto ficou assim, como assim, vô? Ele, sim, eu sinto, mas a diferença é o que eu faço com isso. Então, quando eu tô convidando aqui, né, a gente olhar as sombras, abraçar as sombras, é porque o nosso poder também tá ali dentro, né? E daí a gente vai fazendo uma integração mais completa. E eu trouxe hoje para falar com vocês um livro aqui maravilhoso da sabedoria do Eneagrama, mas obviamente 20 minutos aqui eu não vou falar super aprofundadamente sobre ele, mas vou trazer. Bom dia, Ângela. Eu sei que você gosta também de Eneagrama e hoje na mini live eu vou falar um pouquinho sobre as sombras, né? O Eneagrama, que é uma teoria das personalidades, ele fala um pouquinho sobre vários aspectos de que a gente se conecta. Nós temos aspectos dessas 9 personalidades, mas temos a tendência de sentirmos conexão, de sentirmos mais identificação com o tipo das personalidades. E daí o que eu vim trazer aqui são algumas angústias que todos passamos, mas muitas vezes a gente acha que é muito único, é muito só nosso, né? E daí as angústias que a gente olha aqui, até para abrir um portal, para a gente abraçar isso no ritual energético que a gente vai fazer. Um dos grandes medos, ansiedades, é que errar não é bom. Não à toa, né? Na nossa sociedade da produtividade, do mostrar, né? Parecer muito mais do que ser, errar parece não ser nada bom. Uma outra ansiedade, um outro medo que as pessoas se identificam também é sobre ter necessidades próprias não ser bom. Porque se a gente tem necessidades próprias, a gente depende de alguma coisa, a gente pode vir a depender dos outros, né? Então é muito mais fácil a gente ajudar os outros, a gente ser o salvador dos outros, né? Porque as outras pessoas precisam de coisas, precisam de mim, mas eu não preciso delas. Tem um também aqui, ter sentimentos e identidade próprios não é bom. Bom dia, Eliane. O que seria isso? Ter sentimentos e identidades próprios não é bom. Se eu não me identifico com nada, eu posso ser um eterno camaleão. Eu não preciso de me identificar com nada. Tudo passa, tudo não me pertence, né? Então eu não preciso de ficar preocupada, não preciso de ter medo, ansiedade. Afinal, não me identifico com nada. Tem uma outra também, estar bem ou feliz demais não é bom. Que esse é quando a gente começa, né? Nossa, tá tudo bem. É parecido com um filme de drama. Daí fica uma vozinha, uma musiquinha na nossa mente que fala assim, não, tá bem agora, mas e daqui a pouco, né? É o nosso lado bem pessimista. Tem um aqui que estar à vontade no mundo não é bom. Estar à vontade no mundo não é bom, porque o mundo ele é muito ameaçador, tem muito do que a gente não conhece. Então a gente precisa estar sempre conhecendo, sempre fazendo um novo curso, sempre se aprimorando. E assim, né, eu me identifico com esse, porque esse é o medo do tipo 5 do Eneagrama, mas se está em excesso, se a gente não para um momento para relaxar, se a gente não tem um momento de aplicar isso, a gente só está acumulando conhecimento, mas não está realmente vivendo o mundo, né? Então a gente não está engajando com o mundo. Então outro medo que a gente acaba tendo, né? E acaba se acumulando de conhecimento, de coisas para se proteger. Afinal, o mundo ele é meio complexo. Tem um outro aqui, confiar em si mesmo não é bom. Quantas pessoas não estão trabalhando isso, né? A gente precisa diariamente trabalhar essa questão da autoconfiança, porque a gente não tem certeza, tem muitas dúvidas, principalmente sobre nós. Então, a gente vai buscar o quê? Validação externa, que o outro nos veja, que o outro se conecte com a gente, para dizer que nós somos bons o suficiente.
Mas se a gente busca isso, as outras pessoas, ela tem, né, as questões dela, as coisas para fazer. A gente tá sempre precisando de aplauso, tá sempre muito inseguro. Então, buscar, né, essa confiança em si mesmo é importantíssimo. Depender dos outros para alguma coisa não é bom. E daí, assim como no início, né, ter necessidades próprias não é bom, depender dos outros para alguma coisa não é bom. Isso vem muito da nossa ferida de infância, quando a gente esperava uma coisa específica e recebeu outra. E algumas pessoas, cada pessoa vai lidar com essa ferida de uma forma. Algumas pessoas vão achar que não tem valia, outras, tá vendo? Eu não devia ter pensado isso. Mas quando a gente conecta, né, depender dos outros para alguma coisa não é bom, a gente sempre tá em movimento, sempre tá fazendo, se engajando com uma coisa nova, pra gente não sentir essa dor, pra gente não depender dos outros, pra gente não se conectar realmente com os outros, porque daí a gente não acessa essa dor de não estar exatamente onde a gente gostaria. Então a gente tá sempre no futuro, sempre nos planos, sempre em outro ponto, né? Em seguida tem o ser vulnerável e confiar nos outros não é bom. Assim como o anterior eu falo sobre essa dor, né? A gente confiou cegamente às vezes em alguém ali e a pessoa não atendeu às nossas expectativas. Até porque a vida, ela acontece na realidade, ela não acontece nas ideias da nossa mente, né? Mas aí isso pode gerar uma raiva, uma questão muito forte de nunca mais, então, vou confiar em ninguém, nunca mais vou ser vulnerável e confiar nos outros. É uma sombra também muito importante a trabalhar. Muitas pessoas, quando saem de relacionamento, né, amoroso, que tiveram uma decepção, muitas vezes saem desse ponto aqui. E o último, que são as mensagens inconscientes, as dores, né, dos tipos de personalidades, mas que nós podemos nos identificar com vários desses, com alguns mais, outros menos, é a questão de impor-se não ser bom. Quando eu me imponho, não é bom. Então, como eu lido com isso, né, porque eu tenho um receio, talvez lá na infância, quando eu dei a minha opinião, as pessoas nem ouviram, as pessoas desconsideraram a minha opinião. Então eu passei a pensar que minha opinião não vale muito. Então impor-se não é bom. É melhor a gente pegar a média do que as pessoas, né, querem. É melhor a gente ir parecer ser uma pessoa tranquila e fugir, esquecer, anestesiar as nossas necessidades. Eu nem preciso de nada mesmo. Daí, assim eu consigo viver em paz. Mas daí eu relembro para vocês uma música que algumas semanas atrás, um trecho, né, eu compartilhei aqui, aquela música do Rapa, que ele fala assim: pois paz sem voz não é paz, é medo, né? E é isso, gente, abrindo aqui pra gente abraçar, né, um pouquinho as sombras. Eu gosto muito do Enneagrama porque ele dá um mapa, um mecanismo muito profundo pra gente se conhecer, pra gente conhecer a natureza humana. Mas agora que a gente fez essa levantada, vamos pro sutil, vamos liberar, vamos trabalhar para que a gente não negue essas sombras, o que a gente se identificou, o que a gente se arrepiou aqui, né? Mas trabalhe para integrar isso. Então, o que eu vou pedir para vocês agora, bom dia, Manuel, é que você se sente confortavelmente no espaço onde você estiver, na cadeira, se estiver na cama, pode deitar-se ou ficar sentado, sentada, da maneira como for mais confortável para você neste momento. Feche os olhos, vai inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Tragam as mãos no coração, inspirando, soltando pela boca, vai relaxando, trazendo para o seu corpo
para sua mente, para as emoções, a consciência que nesse momento, aqui e agora, você está num lugar a salvo. Você está num lugar que você pode se permitir acessar suas emoções, suas sensações, seus sentimentos, seus pensamentos. E vai fazendo inspirações profundas, soltando pela boca, desapegando-se de tudo que veio antes, de tudo que vem por aí no seu dia, e permita-se estar aqui e agora. E ao inspirar, vai se acalmando, e ao expirar, vai mexendo gentilmente, lentamente o seu corpo, como se estivesse tirando uma roupa de seda que está a todo o redor do seu corpo. Gentilmente, deixando essa roupa cair no chão, formando como se fosse um lago ao redor do seu corpo, especialmente na região dos seus pés. Inspire e agora vai aparecendo na sua frente um túnel. Pode ser um túnel que você conheça ou um túnel inventado. Mantendo os olhos fechados, relaxando, se conectando com essa imagem do túnel que surge. E ao expirar, você vai se visualizando em pé diante desse túnel. Inspire e vai entrando no túnel. Está quente e agradável dentro desse túnel. Você vai caminhando e descendo, cada vez mais fundo nesse túnel. O túnel é seguro e você vai se sentindo cada vez melhor, cada vez mais bem. Agora você vê uma luz no fim desse túnel. É o limiar do inferno. Entre e chame o que você precisa ver. Sua sombra, seu lado sombrio. Chame essa entidade sombra e ela virá. Qual é a aparência dela? Como ela faz você se sentir? Ela lhe pede algo e você o dá de bom grado. Observe. Se você sentiu medo antes dessa jornada, ou quando você encontra o seu lado sombrio, não há problema. Continue respirando profundamente e reconhecendo o medo. Ele está ali para te ajudar. Pode ser que essa sombra seja raiva, seja angústia. Não julgue. Pura e simplesmente observe, acolha. Esse é o momento de você olhar para essa sombra. Ser capaz de testemunhar todos os aspectos de nós mesmos, com ou sem medo, é o que nos leva à totalidade. Inspirando bem profundo, expirando pela boca. E agora a gente entregou esse presente para nossa sombra e começa a retornar pelo túnel. Dê adeus à sua sombra e vai voltando pelo túnel. Agora você está subindo, dentro do calor e da segurança desse túnel, sentindo-se
energizado, revitalizado, revigorado, relaxado. Você deixa a sua sombra no túnel, ela não deixa de pertencer, mas agora você pode ir voltando pelo caminho, subindo cada vez mais, até chegar novamente à entrada do túnel. Saia do túnel, vá respirando fundo. Enquanto solta o ar, volte ao seu corpo. Respirando fundo, outra vez, soltando o ar, trazendo movimento para o seu corpo, espreguiçando, mexendo as mãos, mexendo os pés, mexendo o seu torso, a cintura. E vamos juntos aqui retornando, abrindo os olhos para o novo dia. E aqui, de olhos abertos, mais uma vez a gente traz as mãos na região do coração e a gente faz um movimento de reverência. O movimento de reverência é a gente abaixar a nossa cabeça em direção ao nosso peito. Na yoga, no Oriente, quando a gente faz esse movimento de abaixar a cabeça em direção ao coração, nós fazemos um comando que a nossa mente sirva aos nossos propósitos interiores. E com a alma, vamos levantando novamente nossa cabeça, trazendo as mãos junto ao coração em formato de prece, e que continuemos essa semana com mais calma, com mais alma. As sombras fazem parte de nós, elas não são nossas inimigas, são para aprendermos, para integrarmos, para chegarmos à luz sem negar as sombras, mas fazendo as pazes com elas, aprendendo com elas. Gratidão pela presença de cada um de vocês hoje aqui na live. Bom dia, Renata. Que tenhamos um dia muito gostoso, muito nutritivo. Pode ser que ao acessar, essa sombra no túnel hoje, a gente tenha reflexões durante o dia. Não tema isso. As reflexões são importantes para a gente passar a viver com a realidade, muito mais do que no mundo só das projeções. E amanhã a gente tem a nossa última mini live, a Emocionate, que daí a gente trabalha as emoções desse tema aqui da semana, abraçando as sombras, junto com a arte. Gratidão pela presença, mulheres, homem, o Manuel que também está aqui entre nós. E um lindo dia pra gente. Um beijo.